Questão de ordem, deputado Mauro de Nadal, por favor. Senhor presidente, quero registrar com muita alegria a presença aqui no Parlamento Catarinense do senhor Rubi Nilan, foi nosso prefeito no município de Iraceminha, e agora o filho dele é o prefeito e também está conosco aqui acompanhando, né, que é o Jean Nilan, e junto com eles também acompanha o contador do município, Lauri Link. Feito o registro, em nome dessa presidência, também desejo boas-vindas aos nossos co-cidadãos lá do Oeste Santa Catarina. Questão de ordem, deputado Nilson Berlanda. Senhor presidente, eu também, com muita alegria, queria registrar a presença do nosso prefeito Beto de Ponte Alta, nosso vice Bira, e quero dizer aos dois aqui que eu admiro a administração que os dois fazem na cidade de Ponte Alta do Norte. É exemplo. Eu nunca vi um prefeito trabalhar tão afinado como o vice. Um grande abraço, obrigado pela visita aqui aos dois. Essa presidência também agradece a presença do senhor prefeito, do senhor vice-prefeito, e sintam-se em casa. Vamos à pauta, então, do dia. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias e que as mesmas terão seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei 0232.4/2016, de autoria do eminente deputado Fábio Flor. A Comissão de Justiça apresentou parecer favorável ao ofício 0528.2/2016, de autor entidade social. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência apresentou parecer favorável às seguintes matérias: ofício 055.1/2016, ofício 0188.2/2016, ofício 0210.5/2016, ofício 0397.9/2016. Vamos agora para a votação e discussão em turno único da admissibilidade da proposta à emenda à Constituição 0011.1/2015, de autoria da eminente deputada Luciane Carminati. Acrescento o parágrafo 124 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo em discussão, deputado Coruja, por favor. Eu antes faria a seguinte questão de ordem, senhor presidente. Eu entendo que esses projetos, principalmente uma PEC, quando é votada a admissibilidade, nós deveríamos proporcionar aqui no plenário, senhor presidente, como se faz no Parlamento brasileiro, nos parlamentos estaduais, que o relator da matéria apresentasse seu voto aqui da admissibilidade, porque nós recebemos aqui, ela é votada numa comissão, qual é a boa prática legislativa que acontece no Congresso Nacional, que acontece na maioria das Assembleias Legislativas. O relator vai ali e lê o seu voto, para que nós possamos tomar conhecimento, né? Em relação a essa questão específica, estamos votando aqui a admissibilidade. Uma discussão do direito brasileiro é a possibilidade de vinculação, porque a Constituição Federal ela veda a vinculação de recursos, de impostos, a não ser para situações específicas, que é a saúde, a educação e outras situações específicas. Aqui, na verdade, a deputada Carminati não está vinculando recursos de impostos, mas sim de recursos que vão ser devolvidos pela Assembleia. E ela deseja que os recursos sejam destinados à devolução. Nós já votamos até por lei aqui ordinária a devolução para determinado setor. Evidentemente, nós podemos vincular essa devolução ao DES, que me parece que é admissível esta emenda, porque ela não vincula impostos. Então, eu voto pela admissibilidade. Agora, eu entendo, e levanto essa questão para a mesa para discutir isso, porque para permitir uma dinâmica, que nesses projetos a gente possa ouvir o relator, para conhecer do voto dele, tendo em vista que o projeto sai apenas de uma comissão, chega aqui, e evidentemente que você aqui no plenário, às vezes não tem conhecimento do que nem se o relator diz que votou pela admissibilidade ou pela inadmissibilidade. Não é? De qualquer forma, vamos deixar registrado a manifestação de Vossa Excelência e concordo com o teor da sua colocação.
e, obviamente, talvez a gente possa até construir essa questão na reformulação do regimento interno da Casa, que eu acho que é pertinente a sua colocação, de que muitos dos nossos colegas não têm conhecimento do tema nesse momento que está sendo discutido e abordado. Então, levo em consideração a manifestação do eminente deputado Fernando Coruja. Agora, a autora da emenda à Constituição, a eminente deputada Luciane Carminati. Presidente, eu não vou entrar no mérito da PEC, porque nós faremos esse debate nas devidas comissões. Nesse momento, é apenas a admissibilidade, o que esta Casa já tem um certo ritual de aprovação para admitir que a gente possa fazer o debate e que chegue ao plenário ou não chegue, enfim, esse é o trâmite normal. Mas eu quero pedir aqui aos parlamentares que ajudem na aprovação desta PEC, porque ela significa, dos recursos que sobram, um recurso destinado especificamente ao Centro de Educação Superior do Oeste, o CEL, né, da UDESC. Então, é apenas a admissibilidade agora, e eu gostaria de contar com a aprovação dos parlamentares. Obrigada. Deputada Luciane Carminati, por favor, uma informação. Esta sua proposta é a instituição UDESC, né? Ou ela tem a direção específica do campus lá? É a instituição. Isso, obrigado. Coloco em votação. Não havendo quem queira discutir, dou por aprovado a admissibilidade da PEC número 0011.1/2015, de autoria da eminente deputada Luciane Carminati, que acrescenta o parágrafo no artigo 124 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Discussão e votação. Já é agora? E não tem como fazer isso aqui. Eu estou aqui invertendo um pouco a pauta na direção dos trabalhos, considerando que muitos colegas me pediram que estão chegando, foram a Joinville na abertura da Expogestão. Então, eu estou só fazendo a inversão aqui da condução dos trabalhos, mas assim que concluir esse trabalho, nós iniciaremos a discussão dos vetos. Pedidos de informação número 40, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, solicitando ao presidente da Celesc informações referente à dívida da Cooperativa Regional Sul de Eletrificação Rural, Coercel. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Moção 73, de autoria do eminente deputado César Valduga, parabenizando a diretoria da Associação Chapecoense de Futebol pela conquista do Campeonato Catarinense de Futebol no ano 2017. Em discussão, em votação, aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 420, de autoria do eminente deputado Antônio Aguiar. Requerimento 421, de autoria do eminente deputado Patrício Destro. Requerimento 422, de autoria do eminente deputado Marcos Vieira. Requerimento 423, do eminente deputado Natalim Lázari. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 285, 286, 288, 294, do eminente deputado Altair Silva. Indicação 287, autor eminente deputado Antônio Aguiar. Indicação 289 a 292, eminente deputado Romildo Titon. Indicação 293, eminente deputado Patrício Destro. Indicação número 295, eminente deputada Dirce Heidescheit. Indicação 296, 297, 298, eminente deputado Valdir Cobalcini. Indicação 299, 300, 301, do eminente deputado Serafim Venzon. Esses são os encaminhamentos do momento. Presidente.
Pela ordem, deputada Luciane Carminati. Nós temos a discussão e votação dos vetos, certo? Perfeito. Uhum. Eu solicito conferência de quórum. Pois não, só um minutinho. Solicito à assessoria que abra o painel para o registro de quórum. Solicito aos senhores deputados para registrarem a sua frequência, por favor. Solicito aos senhores e às senhoras deputadas que façam o registro de vossas presenças. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Kennedy Nunes. Só para fazer aqui uma referência, ou pelo menos uma informação, tem alguns dos deputados que estão ausentes hoje porque estão participando da abertura da Expo Gestão, onde está lá o presidente da casa, o governador e vários outros parlamentares. Eu não estou lá porque hoje era meu dia de plantão na mesa, por isso que estou aqui. Então, portanto... A título de informação, deputado Kennedy, questão de 5 minutos, todos estarão em plenário, inclusive já estão vindo, comunicaram, né? já estão muito próximos. Eu gostaria de propor, senhor presidente, já que nós temos um quórum muito apertado, eu gostaria de propor que nós pudéssemos dar uma suspensão de pelo menos 15 minutos para esperar esses deputados que estão chegando aqui, para que nós possamos... A questão é que nós temos vetos importantes que nós precisamos derrubar hoje e com esse quórum apertado a gente não consegue. Então, é uma questão de verificar como é que nós vamos agir. Havendo concordância dos senhores líderes, não há concordância, deputado Kennedy. Então, de qualquer forma, nós poderemos... Temos 21 votos, 21 deputados em plenário. Eu proponho para os senhores deputados a inversão dos vetos, começado o veto da mensagem 1497 de 2014. Senhor presidente. Questão de ordem, deputado Antônio Aguiar, por favor. Tendo em vista um quórum apertado, eu acho que seria de oportuno, bom alvitre, que nós transferíssemos os vetos para amanhã. Já chegou aqui o líder do governo, deve estar chegando em questão de 1, 2 minutos, 3 minutos, vários deputados. Bom, já estamos com mais... Solicito aos senhores deputados que estão chegando que registrem suas presenças, por favor. O presidente também está na casa. Agora já temos votos suficientes, dá para derrubar, senhor presidente, os vetos aí. Quero ajudar o deputado Aldo no veto dele, senhor presidente. É um veto muito importante aí. Vossa Excelência,
está inclinado a derrubar? Porque é um trator hoje, senhor presidente. Vamos com calma, deputado. Nós estivemos na sua terra até há poucos instantes. Eu não pude estar lá que estou de plantão, senhor presidente. Dando sequência, antes de deliberar os vetos, vamos deliberar inicialmente a admissibilidade da medida provisória 211/2017 do Governo do Estado, que revoga a linha D do inciso 10 do artigo 28 da Lei 16.940, de 2016, que altera a legislação que trata dos fundos especiais, que menciona e estabelece outras providências. A admissibilidade em discussão. Senhor presidente. Para debater, o deputado Fernando Coruja com a palavra. Senhor presidente, nós estamos votando a admissibilidade de uma medida provisória e eu solicitaria da possibilidade que Vossa Excelência solicitasse ao relator que pronunciasse sobre o voto dele pela admissibilidade, porque nós aqui, é um requerimento para que a gente, verbal, para que o relator leia o voto dele pela admissibilidade, para que a gente possa discutir a matéria aqui. Porque, pela tramitação aqui, o nosso regimento interno, senhor presidente, prevê que toda semana o presidente da comissão tem que colocar na internet o resultado da votação. Não é feito. Então, evidentemente, que eu não tenho condição. Eu não sei, não participo da Comissão de Justiça, não tenho condições de conhecer o voto, né? Então, eu acho que, no mínimo, que teria que fazer para votar a admissibilidade era o relator mostrar o porquê, pelo menos o voto, para que a gente conhecesse. Por solicitação do deputado Fernando Coruja, o relator, deputado Jean Kuma, vai fazer a leitura do seu voto. Enquanto isso, se Vossa Excelência me permitir, a deputada Luciana Carminati, pela ordem. Só para confirmar, na verdade é extrapauta essa matéria. É extrapauta porque é admissibilidade, deputado. Ok, tudo bem. É apenas a admissibilidade. Agora, deputado Jean Kuma, Vossa Excelência poderá fazer a leitura do seu voto. Presidente, para eu poder... Senhores parlamentares, atendendo o pedido do deputado Coruja, o qual eu entendo ser extremamente pertinente, faço questão aqui de fazer a leitura de Vossas Excelências do relatório que, na verdade, foi aprovado nesta manhã na Comissão de Constituição e Justiça, se não me engano, unanimidade, ou quase todos os membros, por unanimidade de todos os membros da Comissão de Constituição e Justiça. Conforme exposição de motivos 63/2017, subscrita pelo secretário de Estado da Fazenda, a partir da revogação dos parágrafos 3º, 4º e 7º do artigo 8º da Lei 13.336 de 2005, as contribuições financeiras do Estado ao Sistema Estadual de Incentivo à Cultura, ao Turismo e Esporte, que todos nós conhecemos como CEITEC, tiveram uma drástica redução. Segundo o próprio secretário da Fazenda, as áreas de esporte, cultura e turismo estão elencadas na Constituição Federal como áreas nas quais o poder público deve incentivar e ter forte atuação, apontando a atuação do poder público no aporte de recursos financeiros para diversos projetos apresentados pela sociedade nas referidas áreas, entre as quais o edital, por exemplo, o edital Elizabeth Anderle e a promoção dos joguinhos e dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Destaca ainda o secretário que o setor turístico é um dos mais importantes pilares da economia catarinense, gerando milhares de empregos e renda para famílias em todo o território catarinense, sendo, em suas palavras, gerador de riqueza e integração entre os povos. De outro vértice, o secretário justifica o restabelecimento dos mencionados dispositivos desde 24 de novembro de 2015, reportando-se a vigência da medida provisória 205 de 2015, que os revogou originariamente. Neste viés, a consultoria jurídica da Secretaria de Estado da Fazenda, a COJUR, em seu parecer de número 151/2017, datado de 4 de abril de 2017, quando a previsão expressa pela norma
da repristinação apontou ser esse requisito obrigatório para que uma norma tenha sua vigência restabelecida por uma terceira norma, anotando ser esta a interpretação do parágrafo 3º do artigo 2º da Lei Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o qual prevê que, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Para repristinar as disposições contidas nos parágrafos 3º, 4º e 7º do artigo 8º da Lei 13.336, de 8 de março de 2005, a medida provisória em comento vem formatada com 2 artigos, quais sejam: primeiro, o artigo 1º revoga a linha D do inciso 10º do artigo 28 da Lei 16.940, de 24 de maio de 2016, para restaurar os citados dispositivos. E no segundo item, o artigo 2º trata da entrada em vigor da medida provisória, estabelecendo que produzirá efeitos a contar da data de 25 de novembro de 2015. Faço a leitura sucinta aos senhores parlamentares do voto, então, proferido na comissão, que agora está sendo analisado por este plenário, que é o voto da admissibilidade total. Voto. Nos termos do artigo 51 da Constituição do Estado, com a redação que lhe foi conferida pela Emenda Constitucional 49, de 17 de julho de 2009, combinado com o dispositivo disposto no artigo 311 do Regimento Interno, cabe à Comissão de Constituição e Justiça, nesta fase processual, apreciar a admissibilidade parcial ou total quanto aos aspectos constitucionais da medida provisória, inclusive sobre os pressupostos de relevância e de urgência. Nesse sentido, como relator, entendo que o argumento de que, com a revogação dos parágrafos 3º e 4º e 7º do artigo 8º da Lei 13.336, de 8 de março de 2005, as contribuições financeiras ao Sistema Estadual de Incentivo à Cultura e Turismo e ao Esporte, o CEITEC, tiveram uma drástica redução, impactando negativamente os investimentos em projetos culturais, turísticos e esportivos, uma vez que se inviabilizou a possibilidade de o contribuinte aplicar um volume de recursos maior do que o limite previsto no parágrafo 2º do artigo 8º da citada Lei 13.336 de 2005. É pertinente e demonstra a relevância e a urgência de dispor sobre a matéria, na forma de medida provisória em referência. Sendo assim, senhores e senhoras parlamentares, no que tange à constitucionalidade da matéria, não vislumbro qualquer óbice à admissão integral da medida provisória por esta Casa. Desta forma, apresentei e foi aprovado pela unanimidade dos senhores parlamentares da Comissão de Constituição e Justiça, nesta data, o voto pela admissibilidade total da medida provisória 211/2017, a qual colocamos para apreciação dos senhores e senhoras parlamentares neste momento. Pela ordem, senhor presidente. Feita a leitura, deputado Jean Clumos, obrigado. Pela ordem, o deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, na verdade, bem objetivamente, nós estamos aqui corrigindo um erro que o governo cometeu em 2015. Temos que reconhecer esse erro. Na medida provisória de 2015, senhor presidente, nós alteramos a lei, trazendo o índice de contribuição do ICMS para o CEITEC para 5%. E agora, com a dificuldade de recurso no CEITEC para atender as demandas de turismo, cultura e esporte, o governo está reconhecendo esse erro e estamos voltando atrás e criando a possibilidade legal para que as empresas possam contribuir num percentual de até 20% para o CEITEC. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Darcy. Com a palavra, o deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, eu primeiro queria agradecer o deferimento do requerimento que fiz ao presidente. Entendo que é preciso que essa Casa, ao votar um determinado assunto, tenha mais conhecimento. E como a tramitação, a medida provisória exige, pela Constituição Estadual e Federal, a votação primeiro da admissibilidade.
que é para ver exatamente, bom, esta matéria, ela pode ser objeto de medida provisória, porque não é qualquer assunto que pode ser objeto de medida provisória. Medida provisória é restrita a certos casos de relevância e urgência e que a Constituição, no caso, por exemplo, orçamentário, diz só em caso de calamidade, guerra. E nós temos aí uma situação no Brasil como um todo de abuso da edição de medidas provisórias. A nível federal houve uma limitação grande, porque o Supremo Tribunal Federal já interveio e disciplinou a questão. Aqui no Estado de Santa Catarina, que não são todos os estados que podem editar medida provisória, o nosso aqui pode, há um abuso, claro, desta prerrogativa. Esta urgência para aumentar o líquido do ICMS para 5%, para 20%, e, claro que não é uma urgência do ponto de vista, não tem uma calamidade, não tem uma guerra, não tem uma comoção, não tem uma situação que exija que o efeito seja imediato. Porque qual é a diferença da medida provisória e a lei com urgência constitucional? A lei é 45 dias para votar. 45. A medida provisória tem força de lei e vale na hora que o governador assina. A maioria das coisas podem esperar 45 dias e podem permitir um debate melhor. Podem permitir, por exemplo, que não ocorra o erro que o líder do governo falou aqui agora, que não foi bem debatido a medida provisória. Já era medida provisória. Não foi debatido anteriormente e houve um erro do parte do governo e um erro por parte da Assembleia, que foi reconhecido aqui, como uma série de assuntos. Então, é claro que a medida provisória, ela, por dispositivo constitucional, é uma coisa que deve ser usada extraordinariamente. Aliás, ela foi instituída no Brasil, na Constituição de 88, porque se achava, na época, que o Brasil ia ser parlamentarista. Aí veio o plebiscito e confirmou o presidencialismo. Porque no regime presidencialista não cabe medida provisória. No regime presidencialista não cabe medida provisória. Isso é uma excrescência do direito brasileiro. Não cabe medida provisória no regime presidencialista. O Congresso, a Assembleia tem que debater. O líder do governo propõe, o Estado propõe, o governador propõe e debate-se. E não entra em vigor de imediato pela força de alguém. A medida provisória é uma excrescência maior que o decreto-lei. Porque o decreto-lei ele não entrava em vigor na hora. Editava e era por decurso de prazo. Se o Congresso não votasse, entrava em vigor. E o decreto-lei dizia quais eram as matérias que podia editar. Era meia dúzia. A medida provisória não, já entra em vigor de imediato e diz as matérias que não pode. Então, pode sobre muitas coisas. Mas, além disso, neste Brasil, que tudo pode, o chefe do Executivo, aonde pode editar medida provisória, edita medida provisória sobre assuntos que não têm a relevância e a urgência que a Constituição prevê. Então, com todo respeito, o deputado Giacomo fez aqui agradeço a leitura do relatório, mas eu voto contrário à admissibilidade. Por quê? Não tem a discussão, não, aqui não trata do assunto. A admissibilidade não trata do assunto. Ela trata de, esta matéria pode ser objeto de medida provisória? Não. Esta matéria não pode ser objeto de medida provisória. A urgência e a relevância não são a urgência da Constituição. Pode ser a urgência do governador, pode ser a urgência do deputado Darcy de Matos, do nosso líder da base aí, pode ser a urgência do secretário, mas não é a urgência que está prevista na Constituição. Eu voto não. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, são, na verdade, 3 discussões com relação a esse projeto. Primeira discussão diz respeito se a medida provisória pode, tem fundamento legal para tramitar ou não. Então, é isso que nós vamos votar na sequência. Segundo, eu fiz aqui sucintamente, o deputado Jean um pouco mais de forma alongada, explicamos o projeto no âmbito do seu mérito. Terceiro, deputado Coruja, nós temos que falar aqui claramente, objetivamente e com sinceridade, deputado Titon.
o governo João Raimundo Colombo tem em alguns momentos se excedido nas medidas provisórias, deputado Coruja. Por quê? Tem 7 projetos nessa casa, em regime de urgência, há meses, deputado Coruja. Isso pode? Isso pode? Claro que não pode. Isso é antiético, isso é leviano, isso é querer engessar o governo, tá certo? Isso que não pode. E a sociedade catarinense tem que ter conhecimento do dia a dia do plenário, do parlamento. 7 projetos com regime de urgência que estão engavetados. 7. E aí, deputado Coruja, o que o senhor me diz? O que o governador faz com relação a temas urgentes que estão em regime de urgência, que estão engavetados pela oposição, com o nítido objetivo de engessar o governo de Santa Catarina? Temas em todas as áreas, da saúde, da cultura, da infraestrutura. Então o governo precisa governar, e o parlamento precisa legislar. Agora, eu respeito a sua posição de questionar a medida provisória, mas eu divirjo totalmente. Essa discussão é infindável. Agora, contra fatos, não argumentos. Os projetos do governo que chegam nessa casa, em regime de urgência, a oposição senta em cima, isso não pode acontecer, isso tem que ser denunciado para a população catarinense. E é isso que eu vou começar a fazer como líder do governo. Deputado Fernando Coruja, só para finalizar. Encaminhar a votação, para encaminhamento. Encaminhado o meu voto, o deputado Darcy de Matos, ele tem razão quando reclama que os projetos não andam aqui. Agora, só queria lembrar que, evidentemente, não é a oposição que senta em cima dos projetos, porque a oposição aqui são 3, 4 gatos pingados que não pode sentar em cima de projeto nenhum. São outros aí que estão sentados em cima do projeto e que é preciso procurar esses que sentam nos projetos na base do governo, não na oposição. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado com o voto já contrário do deputado Fernando Coruja, que havia se manifestado. Na sequência, vamos deliberar o veto total ao PLC 30/2016, de autoria do deputado Aldo Schneider, que dispõe sobre hipóteses especiais de postergação de recolhimento de custas e molumentos e títulos apresentados para protesto e adota outras providências. Com a palavra, o deputado Altair, pela ordem ou para debater o projeto? Eu falo depois. Dá sequência. Então, com a palavra, o autor, deputado Aldo Schneider. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu subo mais uma vez nessa tribuna para solicitar o apoiamento dos meus pares, no sentido de nós derrubarmos um veto aposto num projeto de autoria minha, obviamente construído a muitas mãos, entre as quais pela sociedade civil organizada de Santa Catarina, e aqui eu cito a Federação Catarinense dos Diretores e Lojistas, CDLs de vários municípios, associações comerciais e por aí afora. O meu projeto, em termos didáticos, o que ele versa? O meu projeto, ele versa o seguinte tema: a partir do momento de que nós temos qualquer numerário para receber, tanto no aspecto da pessoa física, jurídica ou pública, hoje, para nós recorrermos aos serviços cartoriais, nós temos que inicialmente pagar as custas desses serviços, para que os cartórios possam intimar o devedor e cobrar desse devedor o valor devido à pessoa física, pessoa jurídica ou mesmo ao poder público. O nosso projeto, ele fala a seguinte tese, de que a partir do momento de que este protesto seja aceito pelo registro, pelo cartório de registro, estas custas processuais cobra-se do devedor no final do processo, ou seja, nós protocolamos no registro a cobrança, o cartório fará todos o trabalho que tem que ser feito de localização do devedor, do indivíduo, obviamente vai fazer o trabalho de cobrança e quando cobrar esse valor devido, em qualquer circunstância, as custas processuais
deste trabalho serão cobrados do devedor, lá no final. Então, na prática, nós não estamos extinguindo cobrança, nós não estamos extinguindo taxa, nós estamos postergando o pagamento das custas cartoriais. Ou seja, o indivíduo que tem um comércio, para exemplificar, ele vendeu, o indivíduo que comprou não pagou, ele se dirige ao cartório, o cartório hoje, nesse exato momento, o comerciante, ele tem que pagar. E se esta lei for aprovada com a participação dos senhores e das senhoras, estas custas vão ser pagos pelo devedor quando o cartório cobrar o valor devido. Então, eu tenho o apoiamento para esse projeto. Nesse exato momento, bom, primeiro, antes de dizer o apoiamento, eu gostaria de dizer o argumento porque a Procuradoria-Geral do Estado e a própria Casa Civil puseram o autógrafo do governador vetando esse projeto. Porque entendia-se de que este projeto tem visto de origem, de que teria que ter a sua origem através do Tribunal de Justiça e não através do Parlamento catarinense. Eu, obviamente, como autor do projeto, discordo na sua plenitude, até porque o Tribunal de Justiça, ele está, digamos, gerenciando um trabalho que foi concedido a alguém. Ou seja, hoje a atividade cartorial em Santa Catarina, ela é feita através de concurso público para as pessoas que passam nesse concurso público. Então, nós não estamos aqui discutindo valores, isenção, nós estamos aqui discutindo postergação de pagamento, até para que se discipline um pouco a cultura do pagamento em Santa Catarina. Com esse projeto, nós, com certeza, vamos diminuir consideravelmente a inadimplência das pessoas que, por hábito, têm o hábito de dever. E aqui eu cito o caso de um deputado que é dono de uma rede de lojas. Hoje as pessoas têm, na sua cultura, o fato de comprar e não pagar. Então, com esse projeto, nós também vamos diminuir consideravelmente a cultura da inadimplência em Santa Catarina. E para concluir, senhor presidente, até porque o meu tempo já está se exaurindo, eu gostaria aqui de relatar a vossas excelências os apoiamentos que nós temos para esse projeto. Inicialmente, a Federação, a FCDL, nós temos o Instituto de Estudos de Protestos de Título do Brasil, seção de Santa Catarina, são os cartórios de registro. Nós temos o Instituto, mais uma vez, de Protestos e Títulos, temos a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, a FACISC, temos a Associação de Notários e Registradores de Santa Catarina, a ANOREG, temos a Associação dos Distribuidores. Mais um minuto, deputado. Presidente, para concluir, a Associação dos Distribuidores e Atacadistas Catarinenses, temos a Associação Catarinense de Supermercados, temos o Sindicato dos Notários e Registradores de Santa Catarina, que são os efetivos que poderiam ser contra esse projeto. E temos, além disso, também uma menção da Ordem dos Advogados do Brasil, que solicita de que esta casa derrube o veto para que se restabeleça a cultura do bom pagamento, do bom pagador ou do bom pagamento em Santa Catarina. Então, senhoras e senhores, peço o voto 2 para que esse parlamento possa deixar registrados nos anais dessa casa também uma lei que beneficia a todos que escolheram Santa Catarina para viver e para morar. Obrigado e voto 2. Com a palavra, o deputado Nilson Berlanda. Na preferência, não me lembro quem estava... Preferência pelo... Os mais velhos na frente, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy. Mais experiente, vamos dizer assim. Primeiro, eu quero parabenizar o nosso deputado Aldo pelo projeto, né, Aldo? Eu acho que nós temos que votar não, e eu peço aos nossos deputados aqui que nos ajudem nesse projeto. Eu, Kennedy, me pronuncio muito pouco aqui, mas esse é o justa causa, realmente. Infelizmente, o comércio, não só em Santa Catarina, mas no Brasil todo, paga muito alto pela inadimplência. Os cartórios hoje ganham muito com o varejo catarinense, ganham muito. Tudo quanto é taxa, o cartório está ganhando dinheiro. E é mais do que justo que a gente realmente leve o devedor ao cartório
e quando o devedor pagar o comerciante, o estabelecimento, a gente tem a oportunidade de receber o valor e o cartório também recebe a sua parte. Portanto, em nome da federação, em nome do comércio varejista em Santa Catarina, eu peço aos deputados que votem não para a derrubada desse projeto. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Kennedy Nunes. Eu acho muito importante esse projeto, deputado Aldo Schneider, por uma coisa. Como ele disse, vai organizar a questão do crédito aqui em Santa Catarina. E não tem prejuízo nenhum para o contribuinte ou para a pessoa que comprou, porque no final ele vai acabar pagando. Na verdade, ele está estabelecendo, hoje, como o deputado explicou, se eu vendo para o deputado Mauro, a minha loja vende para o deputado Mauro, e o deputado Mauro não pagar, para eu cobrar a dívida do deputado Mauro, eu vou ter que pagar uma taxa que no final o senhor vai pagar para mim de novo. Então, o comerciante está antecipando uma taxa que está embutido. O que esse projeto faz? Eu vou lá no cartório, eu entro para cobrar do deputado Mauro, não pago nada, e ao final eu recebo a minha parte e o cartório recebe a sua taxa. Então, não existe prejuízo nenhum para o consumidor, não existe prejuízo, não estamos aqui, e eu inclusive questiono a posição que é do tribunal, porque o tribunal não tem vício de origem não, deputado Aldo, porque isso aqui não está extinguindo taxa e nem criando taxa. Só estamos mudando a proforma. Em vez de eu, para cobrar uma conta, pagar antecipado para receber depois, eu vou entrar e vou receber depois no final. Então, não está criando nem isentando nenhuma taxa. Por isso, é muito importante nós colocarmos essa regra em Santa Catarina, e eu peço também um voto 2. Já falei com o meu líder, nosso líder da bancada aqui, que eu agora vou ter que obedecer um pouquinho mais, né? Então, já pedi a palavra para o meu líder aqui, meu líder me liberou para que eu pudesse também fazer coro à derrubada desse voto. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Mauro de Nadal. Senhor presidente, parabenizar inicialmente o deputado Aldo Schneider pelo projeto, dizer de que, a grossos termos, este projeto ele acaba corrigindo, né, algo que moralmente não é aceitável. Ou seja, você vende, entrega a coisa, entrega o bem, a pessoa não paga o devido valor, e para você reaver de uma forma simplificada aquilo que é seu, você tem que pagar de novo. Então, nesse momento, o que acontece? Com esse projeto de lei, resumidamente, nós estamos passando este ônus, que já é do devedor, mas para que ele seja cumprido ao final. O que isso vai permitir também? Ele vai permitir com que muitos credores façam uso desta ferramenta como forma de reaver os seus débitos. Algo que hoje, em virtude do preço e do alto custo, até porque não é um caso único, às vezes, que esse credor tem, ele acaba não se usando deste meio por causa da antecipação do valor. Então, com certeza, o credor ganha com isso e, de uma forma bem justa, nós vamos cobrar daquele que deve no momento oportuno. Com a palavra, o deputado Milton Obos. Senhor presidente, esse é um tema realmente importante, e o deputado Aldo está com mérito, né, na apresentação dessa lei, e a Procuradoria do Estado sugeriu o veto ao governador em função de que isso é uma prerrogativa do Tribunal de Justiça. Então, é nesse sentido, sem avaliação de mérito, que o veto foi proferido. E com um amplo entendimento entre o líder do governo, a Casa Civil e os demais órgãos, a bancada do PSD, recomenda a derrubada do veto em função do mérito e de um novo entendimento que houve após o veto. Então, nós também votamos voto 2. Obrigado, deputado. Deputado Arcides Matos, Vossa Excelência tem desejo de encaminhar ou podemos abrir o painel? Vossa Excelência deseja manifestar. Senhor então, com a palavra. Senhor presidente, só observação. Nós não vemos, nesse caso, nenhum óbice, porque o projeto tem mérito, ou seja, o credor, ele posterga o pagamento para o cartório, e mais, se ele não receber a dívida, a conta, deputado Aldo, ele
o cartório não vai receber, o credor, deputado Bernardo, não vai pagar. Então, tem mérito, é importante, e tem fundamento, nesse caso, deputado Coruja, sei que o senhor está atento ao meu pronunciamento, e é muito bom. Tem fundamento legal o projeto, por quê? Porque o projeto não mexe no fundo da Justiça, o projeto não mexe na distribuição e não mexe no selo, portanto, eu não vejo nenhum óbice em derrubar o veto do governo. Feito encaminhamento, vamos abrir o painel para deliberar, enquanto votamos com a palavra o deputado Milton Alves. Só para comunicar, com muito prazer, temos em nossa casa a visita do prefeito Almir Paulinho, lá de Piratuba, junto com o nosso presidente do PSD, o Jairo, com o secretário de Administração e Finanças, o Giovanni, e também o nosso prefeito Reinaldo, lá de Riqueza. Ele disse, olha, vim cá pedir para os deputados ajuda para que Riqueza não fique pobre, né? Então, só registrar aqui, né? Feito o registro, ainda pela ordem, deputado Altair Silva. Senhor presidente, quero registrar a presença nessa casa da vereadora Keila de Abelardo Luz, assim como o vice-prefeito de São Lourenço do Oeste, os vice-prefeitos Mauro de Erval do Oeste, o Flávio Raganin de Ceará, o professor Ferraz de Joaçaba, o Batavo de Bicaré e o Galina de Sul Brasil, estão presentes acompanhando essa sessão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputados. Sejam todos bem-vindos. Ué, senha não informada. Vamos escolher os votos. Sim, 0. Não, 31. Abstenção, 0. Derrubado o veto. Veto total ao PL 308, de autoria do deputado Antônio Aguiar, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de editais de concursos públicos no sistema de escrita em relevo, topografia para leitura em braille no estado de Santa Catarina, em discussão. Para discutir, o deputado Antônio Aguiar, autor da matéria. Senhores deputados, essa é uma lei que não vai haver mais gastos para o governo, porque já tem a obrigatoriedade de fazer os editais de concursos públicos. Então, no edital, só a divulgação dessa importante lei que faz com que o sistema de leitura braille seja contemplado. Obrigado, senhores deputados. Com a palavra, o deputado... Voto 2. Com a palavra, o deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, solicito ao deputado Darcy de Matos. Nesse caso aqui, o governo vetou em função da alegação que o parlamento não pode legislar sobre concursos públicos. Aqui, o deputado Aguiar não está legislando sobre concurso público. Ele não está dizendo que critérios do concurso público, como é que o concurso, quantas vagas, como é que vão ser oferecidas essas vagas, quais são os critérios exigentes para fazer o concurso. Ele está apenas dizendo que esse concurso tem que ser divulgado de forma que aquelas pessoas que têm dificuldade para ler possam ter acesso. Então, não é sobre concurso. Claro que não é sobre concurso. Não está criando nenhuma norma para concurso. É por isso que não cabe aqui, no nosso entendimento, o veto. Isso existe em legislação federal. Há uma discussão que se trava sobre essa questão, era de que, naqueles concursos onde claramente uma pessoa com deficiência não pudesse fazê-lo, poderia ser excepcionado, porque tem casos específicos que não pode fazer porque exige a visão. Mas aqui ele cria de maneira geral, há uma discussão no Congresso, inclusive, para alterar para que seja dessa forma, mas não vejo motivo nenhum para veto, nesse caso. Não está legislando sobre concurso.
Ele está legislando sobre a divulgação, ele quer apenas que a pessoa possa entender o que está escrito. Pessoa com deficiência visual. Não está disciplinando o concurso, é sobre direito dos deficientes. Claro, direitos dos deficientes, evidentemente, que podemos legislar, no meu entendimento. 2. Senhor presidente. Deputado Kennedy Nunes, para encaminhamento de voto. Eu entendo a proposta do deputado Antônio Aguiar, eu só tenho dificuldade para entender, eu sou bem por dentro dessa questão da leitura em braille, até porque eu já participei, inclusive, de programas que fazem a gravação de leituras de livros para deficientes visuais. Eu estou tendo dificuldade para entender, para ver como é que vai ser a operacionalidade disso, porque uma máquina que faz esse tipo de aniquiloptografia, ela não é qualquer um que tem, né? Então eu vejo que é uma lei que vai ter dificuldade na sua aplicação por questões técnicas, né? Por questões técnicas. Esse é o negócio, né? Então, eu, nesse caso aí, entendendo muito bem dessa questão, eu acho que o alcance dessa lei não é para tantas pessoas, porque eu imagino o seguinte, alguns casos, um concurso público, alguém que tem visão pode ler o edital para quem não tem visão, né? Eu acho que não é um livro, não é uma Bíblia, não é um negócio em que a pessoa vai querer fazer a leitura sozinha ou não. Então eu vejo bastante dificuldade na operacionalização dessa lei. Essa lei, sim, gera custos. Essa lei, sim, gera custos. Porque o governo vai ter, no mínimo, que comprar máquinas para fazer. Agora, imagine um concurso público, fazer com que possa chegar nos 295 municípios de Santa Catarina essa lei. Hoje a gente sabe que hoje todo mundo tem o telefone. Nós temos lá, deputado Darcy, o nosso querido Pavese, que ele é deficiente visual. Nós temos a DIGEV, a Associação dos Cegos lá de Joinville, e todos os deficientes visuais têm o telefone, onde o telefone faz a tradução, eles não leem, eles ouvem. Então, o concurso público pode fazer uma cópia e o deficiente visual pode ouvir a mulher do Google lá, né, aquela vozinha chata da mulher do Google, ela pode ouvir a mulher do Google, até porque nem todo deficiente sabe ler em braille. Então eu vejo que é uma lei que tem dificuldade na sua aplicabilidade. Portanto, com o vênia e com todo o respeito ao deputado Antônio Aguiar, essa é uma lei que eu vou manter o veto por conta que não tem como aplicar, e também os deficientes visuais hoje já têm um recurso do tradutor do Google. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Milton Obos, líder da bancada do PSD. Senhor presidente, com todo respeito ao deputado Aguiar, autor da proposição, e com a explanação do nosso amigo deputado Kennedy Nunes, e nós temos a mesma opinião, né? Teria que, em todos os concursos, colocar isso, né? O deficiente visual, ele tem até limitação. Para alguns concursos ele não vai poder participar, porque não teria como exercer. E ele é amparado por várias outras leis, e isso, de fato, gera custos para o Estado. Então, a bancada do PSD recomenda o voto 1 pela manutenção do veto. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Antônio Mauro Rodrigues de Aguiar. Nós, se não aprovarmos, se não derrubarmos esse veto, nós estamos diminuindo as chances dos deficientes visuais participar de concursos públicos. Por isso, temos que ter a sensibilidade de votarmos para a derrubada desse veto, para darmos mais chances às pessoas com deficiências visuais de participarem melhor com a sociedade. Importante
nos editais de concursos públicos. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Darcy de Matos. O deputado Zé Milton fez um ensaio, eu achei que ele queria usar a palavra, mas não, Vossa Excelência. Senhor presidente, deputado Aguiar tem a palavra. Nós temos que reconhecer, ele tem legislado juntamente com o deputado Zé Ney, que preside a Comissão dos Portadores de Deficiência, muito em prol dos especiais de Santa Catarina, deputado Aguiar. E esse é um projeto extremamente meritório, Difícil de nós argumentarmos aqui, mas como nós não estamos tratando, deputado Aguiar, do mérito, nós estamos tratando da fundamentação legal, nós recomendamos manutenção do veto e tenho certeza que se o deputado Aguiar transformar o seu projeto numa indicação ao governo, o governo vai interagir com a Secretaria da Administração para que tome essa providência de disponibilizar os editais e os gabaritos em braille para que os deficientes visuais tenham acesso a esses conteúdos, senhor presidente. Em votação, vamos abrir o painel para deliberar. Vamos colher os votos. 17 sim, 11 não, mantido o veto, abstenção 0. Veto total ao PL 197, de autoria do deputado Antônio Aguiar, que institui a meia entrada para pessoas com deficiência, câncer e ou doenças degenerativas em estabelecimentos culturais, esportivos, de lazer e entretenimento, em discussão. Para discutir, o deputado Antônio Aguiar. Senhor presidente, senhores deputados, essa é uma lei que ajuda as pessoas que têm é uma lei que ajuda as pessoas que têm deficiências degenerativas e também portadores de câncer. Portanto, nós devemos ajudar as pessoas mais necessitadas. Acho que os deputados aqui presentes, ninguém vai negar a ajuda às pessoas que necessitam. Por isso, peço o voto 2 para derrubar do voto. Senhor presidente. Deputado Kennedy Júnior, Vossa Excelência tem a palavra. Esse já é um projeto que eu vou votar junto com o deputado Antônio Aguiar, entendendo que ninguém escolhe ter uma doença, um câncer, uma doença degenerativa, e essas pessoas, quando chegam nesse ponto... eu acabei de atender um cidadão aqui, amigo nosso, Darcy, que a esposa dele é nossa parceira lá de trabalho, está no CEPOM, que descobriu, ela tem 30 e poucos anos, descobriu que está com câncer. E essas pessoas, elas têm a sua vida transformada de uma forma muito para baixo, né? E eu não vejo problema nenhum, até porque nós aqui, se temos condições dos portadores de câncer ter outros benefícios, por que não na questão de eventos culturais, de lazer e de entretenimento? Se o estudante tem meia entrada, né? Se o estudante tem meia entrada, por que essas pessoas não vão querer ou não vão poder ter? Eu tenho absoluta certeza, deputado Antônio Aguiar, que seu projeto é tão importante que ninguém vai querer, estando são, receber esse tipo de benefício, porque ninguém vai querer
um câncer ou uma doença degenerativa. Então, portanto, eu voto e peço vênia aos deputados, até porque isso não tem prejuízo nenhum para o Estado, para que nós possamos derrubar pelo tamanho do alcance dessa legislação. Eu voto com... Com a palavra, o líder do governo, deputado Darcy de Matos, desculpa. Eu não terminei, senhor presidente. Eu estava pedindo licença para o meu líder ali, deputado Milton Robles. Eu acho que o nosso líder não vai lhe conceder, mas em todo caso. Mas diz que quem pede tem duas respostas, sim ou não, né? Então, eu estou pedindo, mas eu acho que é de extremo interesse e não tem prejuízo nenhum ao Estado esse projeto de lei. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputado Darcy de Matos, líder do governo. Senhor presidente, como eu disse anteriormente, o deputado Aguiar tem legislado em prol das pessoas especiais de Santa Catarina. Esse projeto também é extremamente meritório, mas nós temos que deixar evidente aqui nessa tribuna que nós estamos votando o mérito, mas sim a fundamentação legal. Quer dizer, se você vota contra o projeto, não é que estejamos contra as pessoas com deficiência, é que nós estamos votando num projeto que efetivamente vai ser operacionalizado e vai prosperar. Nós já tivemos no passado, no Parlamento Catarinense, a lei de iniciativa parlamentar que concedeu desconto na entrada para estudantes, eventos culturais de Santa Catarina, e o desembargador na época, Trisotto, se pronunciou contrário, né? A decisão do TJ foi contrária à decisão do Parlamento Catarinense. Tem esse precedente. E o projeto, apesar de ser extremamente meritório, viola os princípios da igualdade e da propriedade privada e da livre iniciativa. Então, entendo que o governo tem razão, nós recomendamos a manutenção do veto. Vamos abrir o painel para deliberar. Vamos votar. Em votação. Sim ou não? Sim ou não? Vamos escolher os votos. 12 sim, 14 não, mantido o veto com uma abstenção. Veto total 302.1/2011, de autoria do eminente deputado Darcy de Matos, que altera a lei número 13.993 de 2007, que dispõe sobre a consolidação das dívidas, das divisas intermunicipais do Estado de Santa Catarina e adota providências correlatas, retificando as divisas entre os municípios de Canoinhas, Irineópolis, Porto União e Timbó Grande. Com a palavra, não havendo que... a deputada Darcy de Matos, autor da matéria, líder do governo. Terra do deputado Aguiar. Deputado Aguiar, esse é um pleito que eu recebi lá da região, que tem mérito, mas não tem fundamento legal. Nós estudamos e a Constituição exige a realização do chamado e tão conhecido plebiscito para desmembramentos e anexações de áreas e municípios. Portanto, a recomendação é pela manutenção do veto e vou transformar em indicação para que eu possa alcançar o objetivo para o Poder Executivo, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Fernando Coruja para concordar ou discordar. Senhor presidente, acho que nesse caso específico aí, o presidente assiste razão ao governo,
é necessário um plebiscito para alterar divisas, não podemos fazer por lei. Vou acompanhar o líder do governo, o deputado Darcy. Mas só lembrar, naquele projeto anterior da meia entrada, o deputado Darcy lembrou que uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, do desembargador Trisotto, que votou pela inconstitucionalidade. Só quero lembrar que é importante, e aí faria bem a Procuradoria-Geral ao não defender apenas a sua tese, porque esta questão tem várias ações que foram para o Supremo Tribunal Federal, que considerou a proposição de meia entrada a partir do Parlamento como constitucional. Então, é um subterfúgio, aquele efeito recupero, né? O pessoal coloca... eles lá não discutem se uma coisa é constitucional ou não. Eles vão achar um argumento para defender a tese deles. Isso é inconstitucional. Então, tudo é inconstitucional. Então, vamos achar um argumento, no caso da meia entrada, tem várias decisões do Supremo que dizem que é perfeitamente constitucional a iniciativa do Parlamento propor meia entrada. A questão do mérito é outra questão. Mas, nessa questão específica, acompanho a base do governo, o deputado Darcy, voto 1. Em votação, vamos abrir o painel para deliberar. Vamos colher os votos, agora com a presença do deputado Gelson Merizio, para conferir. 27 sim, não 1, abstenção 0. Mantido o veto. Veto. Veto total ao PL 200/2013, de autoria governamental, que autoriza, a cessão de uso de imóvel no município de Tubarão, em discussão. Deputado Darcy de Matos, para fazer encaminhamento. Senhor presidente, aparentemente o enunciado aqui senhor presidente e senhores deputados, do veto do projeto, causa um pouco de estranheza aos parlamentares, porque o governo veta um projeto de autoria do governo. Mas dá para explicar. É que o governo do Estado estava fazendo a cessão de um terreno para a implantação do CRAS, Tubarão. E o eminente e competente deputado Zé Ney fez uma emenda ao projeto, no seu artigo 2º, criando a possibilidade para ocupação, a regularização e ocupação dessa área remanescente por parte do centro comunitário do bairro Passagem do município de Tubarão. Portanto, tem vício de origem essa emenda e o governo entendeu que devemos vetar o projeto. Então, o encaminhamento do governo é manutenção do veto. Vamos votar, está aberto o painel. Senhor presidente, questão de ordem, só para... Com a palavra, o deputado Milton Albus, pela ordem. Nós estamos recebendo aqui, hoje também, nesse parlamento, o prefeito Adelmo Alberti, lá de Bela Vista do Toldo, o vice-prefeito Carlinhos, o secretário Tito, que estão aqui nos acompanhando também, desejar boas-vindas a eles. Então, só fazer esse registro, presidente. Obrigado. Da mesma forma, senhor presidente, quero agradecer a presença do prefeito de Bela Vista, do vice-prefeito Carlinhos e todos os membros da comitiva. Sinto-se bem em nossa casa. Obrigado.
Feito o registro, vamos colher os votos. 27 votos sim, não. 1 voto, abstenção, 0. Mantido o veto. Fim dos vetos. Eu digo, fim da ordem do dia também. Explicações pessoais. Com a palavra, o eminente deputado César Valduga, por até 10 minutos. Cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar os senhores deputados, senhoras deputadas, também cumprimentar aqui os prefeitos, vereadores que se encontram aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, sejam bem-vindos a esta casa. Gostaria, senhor presidente, de compartilhar com os senhores e as senhoras 2 projetos de nossa autoria que passam a tramitar aqui nesta casa, fruto de um período de debate com diversos povos e comunidades tradicionais que compõem o povo catarinense. Apresentamos o projeto de lei de número 137, de 2017, que propõe a política estadual para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais de Santa Catarina. O objetivo desse projeto é reconhecer, respeitar e valorizar a diversidade econômica, social, cultural, ambiental desses povos e comunidades tradicionais, em especial os que interagem com os diferentes biomas e ecossistemas em áreas rurais e urbanas. Nossa preocupação, deputado Mirício, também é preservar e promover os direitos à identidade própria, à cultura particular, à memória histórica e ao exercício de práticas comunitárias, para o pleno exercício da cidadania, da liberdade e também da individualidade. Proteger e valorizar os direitos desses povos e comunidades sobre seus conhecimentos, práticas e usos, assegurando a justa e equitativa repartição dos benefícios deles derivados. Enfim, melhorar a qualidade de vida dos povos e comunidades tradicionais, visando sustentabilidade para as gerações futuras e buscando solucionar conflitos gerados em decorrência da ampliação de unidade de conservação. Uma proposta muito ampla, que abrange 26 objetivos específicos, que vão da permanência dos jovens nas comunidades, melhorias dos acessos, a garantia da segurança alimentar, educação e saúde. A proposta aponta ainda para 4 diretrizes voltadas à efetivação da política, pensada de forma intersetorial, integrada, sistemática e coordenada, que são: a efetivação dos direitos fundamentais e sociais dos povos e comunidades tradicionais, o combate aos preconceitos fundados no racismo, diferenças culturais, econômicas, de gênero, etnia, idade, religião e atividades laborais e ancestralidades, a garantia do direito à informação em linguagem acessível, a descentralização, transversalidade e articulação das políticas públicas. Nosso projeto também prevê disciplinar a regularização fundiária desses territórios tradicionalmente ocupados por povos e comunidades, mas que se encontram em áreas privadas. Nesse sentido, apontamos 3 pontos de viabilidade, que são a desapropriação para fins de interesse social, doação em pagamento por proprietário, devedor do Estado ou permuta. E é importante, diga-se de passagem, destacar a presença em nosso Estado das comunidades de faxinais, os povos ciganos, os povos indígenas, quilombolas, coletores de mariscos, pescadores artesanais, rendeiras, extrativistas, cipozeiros, catadores de
Berbigão, entre tantos outros. Pedimos, então, especial atenção dos senhores e senhoras a este projeto, que nasce do diálogo com diversas comunidades e que pode contribuir com a construção de uma política efetiva. E quero também compartilhar com esse plenário nossa iniciativa em apresentar o projeto de lei complementar de número 16.4/2017, que dispõe sobre a ampliação da licença gestação para servidor efetivo. Sugerimos nossa redação ao parágrafo 4º do artigo 1º da Lei Complementar número 447, de 7 de julho de 2009, assegurando à gestante o direito à readaptação em função compatível com o seu estado físico a partir do 5º mês de gestação, a critério do órgão médico oficial, e a lactante até o filho completar 6 meses de idade. A cada 1.000 crianças nascidas no país, 15 morrem antes de completar 1 ano de vida. Na maioria dos casos, senhor presidente, motivos são relacionados aos problemas nutricionais que poderiam ser evitados com o aleitamento materno e que boa parte das mães não consegue amamentar por diversos fatores, como o tipo de trabalho desempenhado. Hoje, a maioria de diversos fatores, como o tipo de trabalho desempenhado, hoje a maioria das mulheres está no mercado de trabalho e muitas delas são as únicas responsáveis pela criação dos filhos e pela renda familiar, em especial as servidoras do nosso estado de Santa Catarina. Nossa proposta se dirige à proteção da maternidade, em razão dos interesses públicos, já que a proteção que o aleitamento materno dá aos bebês diminui os riscos de doenças e de mortalidade. Então, era isso, senhor presidente. Seriam essas nossas manifestações, projetos de lei que tramitam nessa casa e que correspondem principalmente à saúde dos nossos catarinenses e o bem-estar. Obrigado. Obrigado, deputado César Valduga. Próximo orador inscrito, deputado Nilson Gonçalves. Abdica da palavra, nobre deputado Mário Marcondes. Está inscrito, estava aqui atrás. Também já, deputado Mário Marcondes, com a palavra por o tempo de até 10 minutos em explicações pessoais. Senhor presidente, Kennedy Nunes, deputado Gelson Merizio, nobres deputados, nobres deputadas, ouvintes da TVA, o Rádio Hélio, público que nos honra com suas presenças na tarde desta terça-feira, e o que me traz na tribuna no dia de hoje é mais uma vez as barberagens, vamos dizer assim, vinculado à autopista litoral, junto à BR-101, causando um verdadeiro transtorno na vida de todas as pessoas que transitam na Grande Florianópolis e as pessoas que passam pelo município de São José e Palhoça. Agora, recentemente, inclusive, estando no Notícia do dia de hoje, e com um título que até me chama a atenção, Mais Segurança na Via Expressa. Não sei o que quer dizer com mais segurança na Via Expressa. Mais segurança deve ser, o presidente e deputado Kennedy Nunes, deve ser mais segurança para o motorista, porque nós andamos a 3 por hora, então não tem como dar acidente. Deve ser essa segurança que é dito hoje no jornal. Porque segurança no trânsito, tumultuando o trânsito de Florianópolis, da grande Florianópolis, da região metropolitana, como tem sido feito. E agora, mais uma vez, pela autopista litoral, eu não sei do que estão falando de segurança, certamente. E olha, que agora fizeram na saída da Via Expressa, sentido sul,
fizeram 2 saídas, 2 entradas, e hoje pela manhã estava feita a farra de novo. Não mais para entrar em Florianópolis, mas para sair de Florianópolis pela mudança do trânsito que fizeram, fazendo com que no final da Via Expressa, quando colocaram aquelas divisórias de concreto, fazendo com que 2 pistas se tornassem 1,5 pistas, e, consequentemente, lá veio aquele engarrafamento para sair de Florianópolis no horário sem o mínimo movimento. E olha que esse assunto, o assunto de São José especificamente, e vou bater aqui de novo e vou continuar batendo sempre, a saída do túnel do Cobrasol e o túnel do Roçado, que não são túneis, vou repetir, é 2 canos, que passa o carro ali dentro. E a autopista litoral fazendo a bagunça geral e fazendo com que São José vire um verdadeiro caos para atravessar de um lado para o outro da BR. Primeiro, a nossa infelicidade de ter uma BR-101 atravessando municípios, município de São José, fazendo com que aquela BR se transformasse numa avenida de São José. E a autopista litoral, com todo o seu autoritarismo, tem feito com que os municípios tenham pago um preço sem igual. Eles fazem as mudanças no trânsito, eles não consultam o plano diretor, eles não consultam a sociedade, as secretarias dos municípios. Simplesmente eles fazem do jeito que querem fazer. E nós temos que se calar. Recentemente, eu coloquei aqui a situação de Tijucas, daquela bagunça que fizeram, que até hoje não se resolveu, e quero deixar aqui o recado. Nós não vamos parar de brigar com a NTT, com a autopista litoral, sobre a mudança daquele trânsito, fazendo com que o Vale do Rio Tijucas tenha se transformado num verdadeiro inferno astral para entrar e para sair do Vale do Rio Tijucas, não só de Tijucas. Mas eu queria aproveitar, tendo em vista que isso foi um assunto que nós debatemos na última campanha eleitoral, onde chega na campanha, todo mundo promete que vai fazer tudo. Todo mundo promete que a partir de 1º de janeiro, quando assumir, todos os municípios vão virar a 6ª maravilha do mundo. E esse assunto dos túneis do Roçado, em São José, e do túnel do Cobrasol, em São José, foi debatido e com promessas da prefeita Adeliana Dal Ponte, de que iria solucionar o problema. Não sei por que não fez ou por que não está fazendo. Deve ser porque não tem coragem de fazer o enfrentamento que nós queríamos fazer o enfrentamento. Queríamos fazer o enfrentamento sim, e fazer a autopista litoral resolver o problema daqueles 2 túneis. E pagando a conta ainda pelo atraso da alça de contorno da Grande Florianópolis. Essa alça de contorno que era para estar pronta em 2012. E até hoje, nem sequer o traçado foi definido ainda. Só que as guaritas cobrando pedágio, elas estão lá instaladinhas. Em Paulo Lopes, em Itapema. Isso eles estão cobrando. Só que as obras que é para fazer, eles não fizeram. Então eu queria pedir para a assessoria, só para passar um pequeno vídeo aqui, e depois eu vou fazer um comentário, o que seria isso, e o que representaria esta mudança do trânsito para a cidade de São José. Esse é o trânsito do túnel do Roçado, 5 de hora. Como é que a gente resolve isso, hein, Mário? Com criatividade e vontade de trabalhar. Eu sei como resolver o problema do túnel do Roçado e mostro como. Ao invés de grandes obras que demoram e custam fortunas, vamos fazer o que é simples e eficiente.
vou construir o elevado do Roçado, uma obra com pistas simples nos 2 sentidos e que vai desafogar o trânsito e resolver o nó em que você fica parado todos os dias. E tem mais, vou cobrar essa obra como contrapartida do consórcio Autopista Litoral, pelo atraso nas obras do anel viário da região metropolitana de Florianópolis. E o túnel do Cobrasol, que tem o mesmo problema, vai ser resolvido da mesma forma. Parar de reclamar e encontrar soluções, para mim, isso é gestão. Quero deixar aqui, senhor presidente, nobres deputados, quero deixar aqui a oferta, a colaboração à prefeita Adeliana, para que a gente junte esforços, que a gente tenha coragem de fazer os enfrentamentos para melhorar a vida das pessoas. Porque chega na hora da campanha, todo mundo promete que tudo vai acontecer, e depois as coisas não acontecem, cai no esquecimento. A autopista litoral tem que dar um jeito de resolver o problema das saídas e entradas das cidades do seu entorno. São José está pagando um preço muito caro no trânsito, em função da BR-101 e das modificações de trânsito, tipo essa que fizeram agora, essa palhaçada que fizeram mais uma vez no trânsito de São José, sem resolver absolutamente nada. Prefeita Adeliana Dal Ponte, vamos trabalhar mais um pouquinho, vamos. Vamos sair do gabinete, vamos sair da beira-mar de São José, que é muito bonita, diga-se de passagem. Mas vamos começar a andar nas ruas de São José, para cuidar do povo de São José, o que não está acontecendo. E o trânsito, que inferniza a nossa vida o dia inteiro. Do trabalhador, que se atrasa para chegar no serviço, ou tem que sair 1 hora e meia antes do seu bairro. E esse será outro assunto que eu quero tocar aqui na próxima sessão, que é sobre o transporte público da Grande Florianópolis. O trânsito do Roçado e do Cobrasol tem saída sim para fazer, para desafogar, principalmente naqueles horários de maior movimentação, de manhã, meio-dia, à noite. E olha que já nem horário tem mais, qualquer horário é horário para ter trânsito ali, prejudicando São José como um todo, quem mora no lado de lá da BR e também quem mora no lado de cá da BR. Então fica aqui o chamamento à nossa prefeita Adeliana Dal Ponte, para que ela faça efetivamente o que ela prometeu em campanha política para o povo de São José. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Mário Marcondes, que fala sobre essa questão do trânsito, que é uma pura verdade. Uma barbaridade que acontece, a gente que enfrenta o dia a dia não é fácil. Muito bem. Não havendo mais oradores inscritos, essa presidência convoca a próxima sessão para amanhã no horário regimental. Obrigado a todos que nos ajudaram a fazer essa sessão e tenham todos uma boa tarde. Está encerrada a presente sessão.